Eu acabei de gravar e tô aqui no mesmo pique, com a mesma roupa, com o mesmo tudo igual. Falando por que a gente sumiu um tempinho e falando sobre essa fitinha laranja, que é o mês de agosto, que é o mês em que a gente se dedica a falar e a tirar todo o preconceito com relação à esclerose múltipla, da qual eu sou portadora. Mas eu quero gravar a dica literária de um livro maravilhoso. Eu já tinha gravado o destaque do texto, né? Eu gosto de pegar uma parte assim que balance, que faça a gente pensar e destacar do texto. Mas, como o computador estourou, foi pro beleléu, depois eu regravo. Esse livro, eu tomei conhecimento dele por recomendação do senador Randolfo Rodrigues, na primeira fase da CPI, quando eles chamam de paciente, eu acho muito engraçado, a pessoa que está ali na frente ser paciente, embora as pessoas que vão ali para frente, sentado do lado do Omar Aziz, são aquelas que nos tiram completamente a paciência. Daria até para rir, se não fosse tão terrível. Mas era uma mulher, não me lembro qual, e o Randolph disse para ela que ela não entendia nada de pandemia e indicou esse livro. Eu corri e anotei o nome. Bailarina da Morte, A Bailarina da Morte. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar. Lilia Schwartz e Heloise Starling. Se a pronúncia não for essa, me desculpe. A gripe espanhola no Brasil. Essa leitura, no momento que a gente está vivendo, ela é preciosíssima. A Lília e a Heloísa, no começo da quarentena, quando teve quarentena, se é que teve quarentena, não sei, elas fizeram, isso é certo, se dedicaram a estudar a gripe espanhola, de 1918 a 22, 1918 a 22, no Brasil. Não, 22, 18 a 22 foi o governo do presidente Rodrigues Alves, que aparentemente ficou no ar o que matou o homem, se foi a espanhola ou outra enfermidade. Já estou adiantando um ponto, também não vou dizer o que foi, mas foi o período. E elas se debruçaram a estudar a gripe espanhola no Brasil e descobriram que pouca literatura tem sobre a gripe espanhola. Isso é uma coisa muito importante de frisar, porque a gripe espanhola, ela meio que terminou, ela é o término da Primeira Guerra, mas ao mesmo tempo é uma continuação. Então, tanta dor junta, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, preferiram esquecer. Tanto que a gente já fez aqui a colocação de um conto do Nelson Rodrigues sobre o Carnaval de 1919, que liberou geral para 1919. Você imagina, só aqui no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, foram registrados 500 estupros no sábado de carnaval. Mas não é isso que fala o livro. O livro vai contando como é que chegou no Brasil e como encontrou cada estado onde, porque veio pelo navio Demerara,
onde o navio aportava, como estava. E eu achei muito bacana o trabalho delas, porque elas fazem esse levantamento inicial sobre o quadro geral por causa da guerra, por conta da guerra, o quadro geral no Brasil por conta da guerra, da Primeira Guerra Mundial, a nossa participação na guerra. Elas falam, aí depois elas vão se deter aonde cada navio, e depois tem outros, eles vão aportando e trazendo doentes e espalhando a doença. Tem coisas, eu fiz aqui algumas anotações, mas só para não perder o conteúdo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma característica própria. Ela entra para a história como um novo tipo de guerra, com o nome de a Guerra Moderna. Por quê? Porque ela tem novos armamentos e tem uma nova concepção. Que armamentos? Metralhadoras e o avião. Isso mudou muito o estilo da guerra. E ela passa a ser chamada de guerra total, se não me falha a memória, porque ela não distingue mais soldados de civis. A partir dessa Primeira Guerra Mundial, as guerras não distinguem mais. Antes, os homens iam guerrear lá, os soldados tinham um lugar para a guerra. Durante a Primeira Guerra, isso muda. Só para a gente ver como é que foi aquela questão de a primeira, ela foi o término e ao mesmo tempo a continuação. A Primeira Guerra Mundial, ela matou de 20 a 30 milhões de pessoas em 4 anos. A gripe espanhola matou de 20 a 50 milhões de pessoas em 90 dias. Forte, né? Bom, todo mundo sabe que a gripe espanhola não teve início na Espanha. Mas a Espanha, como estava neutra na guerra, foi a única que teve coragem de falar, olha, gente, o pessoal está morrendo aí nas trincheiras, estão morrendo, tá se espalhando, o negócio já não é mais endêmico, epidêmico, já é pandêmico, já vamos acordar. Mas a gente sabe que, assim como no caso da Covid, os primeiros casos são relatados, são diagnosticados nos Estados Unidos. No Brasil, chegou aqui em setembro de 18. O Brasil, ele vinha de uma fase de muita modernização, praticamente de fachada, né? Nas grandes cidades. A única cidade que teve uma preocupação sanitária foi Belo Horizonte. Eu gosto de falar Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte. Eu gosto do modo deles falarem. Quando eu fui lá, eu peguei um pouco desse jeito, né? Belo Horizonte, nó. Nó é maravilhoso. Belo Horizonte teve a preocupação de fazer um cuidado não só paisagístico, mas não só paisagístico, mas sanitário. Só que, evidentemente, não era para todo mundo. Então, a única cidade que teve assim a arrogância de dizer isso não nos atingirá foi Belo Horizonte, porque
tinha essa infraestrutura, mas limitada, né? Limitada. Você já viu obra de infraestrutura para pobre, para negro, para indigente, o pessoal da periferia? Não. Infelizmente, nem naquela época, nem hoje. E o Brasil, ele estava acostumado, assim como vários lugares do planeta, se não o planeta todo, a ter surtos de várias outras doenças. Epidemias como lepra, cólera, tuberculose, varíola, tifo. E o tifo me chamou a atenção que o tifo, ele é transmitido pelo piolho. Malária, zika, ebola, peste bubônica, febre amarela. Tudo isso, o Brasil vinha lidando com isso há muito tempo. Vira e mexe tinha um surto de alguma coisa dessa. E a ciência ela estava muito alegre porque tinha tido um avanço muito grande na área dos estudos sobre bactérias. Então, isso também trouxe uma soberba que dizia que nós estamos preparados para resolver qualquer parada, só que não se conhecia nada sobre vírus. E uma coisa que é importante salientar é que cada uma dessas doenças que eu citei e veio a se somar a espanhola, a influenza, cada uma tem suas características, tem seu desenvolvimento. O que não muda é a reação humana de sempre tentar procurar um elemento, procurar sabe, isso aí é doença de gente sem asseio, isso é doença de imigrante de tal área, isso é doença de pessoas que cortam o próprio cabelo e fica horroroso. A questão do preconceito, da xenofobia, essa coisa mascara, porque a gente não enfrenta o problema isso é comum no tempo e no espaço. O ser humano ele não assume a sua responsabilidade. Não sou eu que tenho que usar máscara, é você. Não sou eu que tenho que passar álcool em gel, é você. Já disse aqui em outras postagens que quando eu estou em fila de banco, de mercado, não sei o quê, que eu tenho que... alguém cola, que as pessoas colam nas costas da gente nas filas, né? Eu digo, se afasta, eu sou um perigo para você. Eu nunca digo que a pessoa é um perigo para mim. Eu digo, eu sou um perigo para você. Você sabe, se eu estou contaminada, a pessoa dá 4, 5 passos para trás. Ou então começa a tossir. Porque a gente tem que se defender, a gente tem que usar as armas que tem. Eu não vou bater na pessoa, não vai adiantar nada, ela não vai entender nada. Se eu fizer um discurso, se eu der um vídeo do doutor Nicoleles, do doutor Caseiro, do doutor Vecina, ela não vai assistir ou não vai entender. Então eu tenho que me livrar naquele momento da situação. Então eu não digo que ela é o meu problema, eu digo que eu sou um problema para ela. Porque, na verdade, todos somos um problema um para os outros. E é isso que, em todos os tempos, as pessoas se negam a ver. No começo eu dizia, a senhora está me botando em risco, porque eu sei que eu não estou contaminada. Aí a pessoa, você está dizendo esse preconceito? Você está dizendo que eu estou... Agora eu não perco meu tempo, porque eu não posso trocar perdigotos. Eu digo, olha, melhor se afastar, porque eu não sei, eu ainda não fiz o exame. Aí a pessoa dá 3, 4, 5, vai embora, entendeu?
a gente luta com a arma que tem. Tem muita informação interessante aqui. Uma das coisas interessantes e que é uma forma de burlar como é que se diz? A notificação. Era dar vários nomes no óbito. Então não constava lá, morreu contaminado com influenza, morreu com a espanhola. Não. Aliás, as pessoas usavam a expressão, fulano está espanholado. Mas se dava vários nomes. Vou ler aqui só essa lista de nomes. A moléstia foi chamada também de bailarina, porque dançava e se disseminava em larga escala, e porque o vírus desliza com facilidade para o interior das células do hospedeiro e se alterava ao longo do tempo e nos vários lugares em que incidia. Chamado também gripe pneumônica, peste pneumônica, grande influenza, espanhola, praga, peste ou tem um outro nome aqui. Deixa eu acho que vai ser mais fácil eu pegar aqui o que eu achar na minha eu vou achar aqui depois. Tá aqui. E tanatomorbia, ou seja, doença que mata. Fora as várias pessoas que morreram e não tiveram nem seu óbito, porque havia uma falta de funcionários para qualquer coisa. O comércio parou de funcionar, tudo parou de funcionar, não é por causa do isolamento, é porque as pessoas estavam doentes. E faltou coveiro também. Tanto que no texto do Nelson Rodrigues, que a gente leu falando sobre a espanhola, ele fala de um amigo que é jornalista, que na época que ele escreve o livro, né, é jornalista, mas que na época foi chamado para ser coveiro. Venha cá enterrar os... E era vala comum, e era catar os corpos no meio da rua. Isso em qualquer lugar do país. Às vezes a pessoa caía doente, sim, mas não morta, ela caía no chão. E não tinha força para levantar. Quando passava o carro que recolhia os mortos, levava aquela pessoa. Nelson Rodrigues detalha muito bem isso. Então, elas destacam Recife, Bahia, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Amazônia, nessa ordem. A política e a economia, não sei porquê, negavam a realidade da doença e faziam questão da subnotificação. Isso, óbvio, também não sei porquê, é óbvio que não minimizou o caos, nem a contaminação, nem o número de mortos, nada, nem o pânico. Porque essa época, como eu falei, elas antes faziam um quadro geral do país como estava, né? Antes da espanhola chegar. E o país estava em ebulição, estava fervendo, a vinda de imigrantes, os efeitos da guerra, aquelas ideias do desenvolvimentista, paisagismo, a França, né? O padrão era francês. E se vivia o começo do anarquismo trazido pelos imigrantes italianos. Então, greves,
movimentos, atividades, tudo isso estava fomentando. A desinfecção dos locais foi por iniciativa popular, por aquilo que eu falei, faltavam trabalhadores. No comércio, nas escolas, em qualquer lugar, não tinha, as pessoas caíam doentes. Foi um período, esses 90 dias, foi um período tenebroso. E olha que as pessoas não tinham nem televisão, nem internet, nem coisa nenhuma, mas elas tinham mais consciência. Uma das crendices nojentas que tinha na época é que se acreditava na imunidade de massa através da morte, da contaminação e da morte daqueles mais fracos. E quem eram os mais fracos da época? Eram os mulatos, porque não eram tão fortes quanto o branco, nem tão fortes quanto o negro. Mole um negócio desse? Então se esperava que os mulatos fossem morrer porque não tinham a resistência natural das suas origens. É duro, tanto mais quanto a gente vê tudo se repetindo. É óbvio que as desigualdades sociais e econômicas ficaram acentuadas, o número de suicídios, de surtos de pessoas enlouquecendo cresceu, o desabastecimento, o preço elevadíssimo, as pilhas de corpos, as valas comuns. Lembrar que nessa época não tinha SUS. Nessa época o tratamento popular era nas Santas Casas de Misericórdia, que eram filantrópicas. E tinha o Hospital do Exército. Bom, terminando aqui, as medidas tomadas pelo, então, diretor de saúde pública, porque ainda não havia um Ministério de Saúde. O Ministério da Saúde é consequência da espanhola, só foi criado também, acho que em 30. Então, o diretor da saúde pública, Carlos Seidel, ele demorou 15 dias para começar a fazer qualquer coisa. Ferrou, 15 dias. Uma coisa muito interessante é que se negava tanto o isolamento como o uso de máscara, que já era sabido, o uso de máscara, o uso do álcool ou do vinagre. As pessoas faziam como hoje, por iniciativa própria. Eles tinham uma questão, já se tomava, já existiam os curandeiros, assim, desde a cachaça com limão até pendurar no pescoço. Esse eu me amarrei, esse eu achei fantástico, porque isso vai manter o distanciamento social legal. As pessoas penduravam no pescoço, um barbante, sei lá, e com as continhas assim, alternando. Uma bolinha de naftalina, um dente de alho. Uma bolinha de naftalina, um dente de alho e tá. Se imagina o cheiro que a pessoa ficava. Parece até o que os hindus estão fazendo, não sei se ainda estão fazendo, porque lá a vaca é sagrada, então eles pegam as fezes da vaca e passam no corpo como tratamento preventivo. Eu acho mó barato, muito melhor do que essas porcarias que dizem que é preventivo e não é. E já se sabia nessa época.
Nessa época, em 1918, já se sabia que o quinino não servia para nada, além de malária. E a ivermectina, vocês me permitam um parêntese, eu não sou médica, mas a ivermectina é um vermífugo. Todo mundo sabe, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, vermífugo a gente toma para verme e não para vírus. E vermífugo, ele tem uma dosagem. A dosagem máxima é um comprimido dia durante 3 dias só. Isso uma vez por ano, ou se a pessoa tiver com problema, se ela não tiver nem uma vez por ano. Só quando ela está com vermes. E o quinino era para malária, pois nessa época eles já sabiam disso, eles diziam que não era para tomar o quinino, mas se vendia quinino, tinham propagandas de quinino. Eu não separei aqui para vocês, eu separei, não sei. Olha. Contra a espanhola, comprimido de cloroquinino, 1 ao dia. E parará, que eu não consigo ler, mas você já leu. E tem outras propagandas como eles combatiam essas falsas, essa injeção chama ridículo, nova profilaxia, injeção de ridículo. O Combate, que era o nome do jornal, em 21 de novembro de 18, acusou de serem ridículas as novas práticas que procuravam dar um jeito nos males que assolavam os paulistas. Ridículo para todos os males. Então, houve uma série de tratamentos preventivos, houve uma série de rituais católicos, espíritas. O problema desses rituais é a aglomeração. A espanhola, ela mostrou que, ao contrário do que só os fracos, só os indigentes, só os mulatos, só eles iam morrer, ela mostrou que ela era bem democrática. Tanto é que paira a dúvida, e você tem que ler o livro para saber, se o presidente da República, o Rodrigues Alves, se ele morreu ou não de espanholado. Elas fazem um paralelo sobre a espanhola e a Covid, um paralelo fantástico, mostrando o que tem de igual, de semelhante, e o que tem de diferente. Eu vou dizer uma coisa, já está longo, mas eu vou dizer uma coisa. Karl Marx diz que a história não se repete. Primeira vez, ela é uma tragédia. Na segunda, é uma farsa. Nessa época, e com isso eu termino. Opa, meus beija-flores entraram aqui. Nessa época, foi uma tragédia, porque não se conhecia vírus, porque a ciência estava muito atrasada em relação a hoje. E ainda assim, eu acho que eles agiram melhor. Com tudo isso que eu estou falando. Você tem que ler o livro para entender. Hoje,
A ciência está muito mais adiantada. De 2013 a 2015, tem um seriado na Netflix chamado Pandemia, que mostra como é que cientistas do mundo inteiro estavam correndo atrás já de uma cura para essa explosão que teve agora em 2018, 2020. Porque já se sabia, porque os estudos, a ciência, o estudo já mostrava, tanto que uma coisa que chama atenção é que todos eles, espalhados no mundo inteiro, dizem: não, a questão não é se, a questão é quando. E quando um trem desse explode, é importante que se diga isso. Eu tenho acompanhado muitos infectologistas, muitos cientistas, Quando estoura uma coisa dessa, isso já vem rolando há muito tempo. Já vem rolando há muito tempo. Acontece que ainda não foi uma explosão. Eu conheço pessoas que tiveram Covid muito antes da Covid oficialmente chegar ao Brasil. Dito pela própria médica: olha, na época a gente não sabia, mas agora olhando o quadro era Covid. Então, isso já vem rodando. Óbvio, a globalização faz isso. Tudo circula com mais facilidade. O que a gente está fazendo, a gente ser humano, o que a gente está fazendo com a natureza, com o meio ambiente, propicia isso. Eu poderia dar aqui alguns exemplos de coisas terríveis que estão acontecendo, que vão acarretar, mas não vou por causa do tempo, só vou dizer o seguinte: nesse seriado, minissérie, documentário da Netflix, eles dizem: se preparem para o óbvio, agora vai ser uma atrás da outra. Não vai ser mais espalhado como foi. A tendência das endemias e epidemias se tornarem pandemias é muito mais fácil agora, por causa dessa globalização, por causa da devastação do meio ambiente. Mas elas acabam um livro mostrando coisas que vieram positivas depois da espanhola, né? E eu espero que a gente tenha coisas boas para falar depois da Covid. Não sei bem o que não, mas eu vou fazer força para procurar aqui e quando eu souber, eu conto. Eu volto aqui e conto. Beijo no coração, desculpe o tempo e no mais, boa leitura.